Tem um ponto também que eu acho que eu não discuti com vocês ainda, que eu acho que é importante discutir também, que é caro, é a escolha pela mão de obra escrava negra em detrimento da indígena. Tá? Tem alguns pontos que são interessantes a gente também ter em mente para organizar algum tipo de raciocínio. A mão de obra escrava negra como fonte externa, sendo alimentada por uma reprodução externa, ela tem um ponto positivo. Para quem? Para Portugal. Por duas questões. Era a atividade mais lucrativa para a coroa portuguesa, era o tráfico de escravos, não era o açúcar. O açúcar, se a gente pudesse escolher quem ganhava realmente dinheiro com açúcar, eram os holandeses. Outro ponto, a escravidão negra ela funcionava como uma espécie de termômetro para a produção açucareira. Isso quer dizer que isso podia ser inclusive usado na hora do aperto fiscal, da cobrança de impostos, porque você não tinha como determinar como foi a produção açucareira de determinada fazenda, mas você sabia se a colônia tinha recebido mais ou menos escravos. E se a atividade era açucareira, se você está recebendo mais escravos naquele ano, não dá para se justificar que a colônia teve um declínio na produção açucareira. Houve, na verdade, um acréscimo, um aumento. Então isso é um ponto interessante. Um outro ponto também que a gente pode considerar é a questão da escravidão pré-existente. Já existia uma prática de escravidão pelos portugueses em relação aos negros africanos. Como assim? A escravidão já existia na Europa, assim como já existia na África. A escravidão é uma coisa antiga. Embora às vezes tenham características diferentes em determinados lugares, mas ela já existia na África e já existia na Europa desde a antiguidade. Quando a gente fala de... A gente lê, até quando a gente está lendo a Bíblia, ali é escravidão. A gente chama de servo, né? No texto, às vezes, chama de servo. É porque não existia a palavra escravo. A palavra escravo ela é moderna. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a palavra escravo, ela deriva de uma palavra que a gente conhece, que é do etnia, eslavo. Ela passa a ser usada para determinado povo que estava em condições de escravidão, que a gente conhece como escravidão, e passa a se associar essa palavra eslavo a esse povo. Daí, a palavra eslavo, ela inclusive no inglês, né, você pensa escravo em inglês, slave, né, aí essa palavra surge. Antes disso não existia a palavra escravo, existiam outras palavras para designar escravidão. Então quando você vê lá nos textos bíblicos, né, falar de servo, aquilo na verdade era escravo. Tá? Só que você não usa nas traduções mais tradicionais, né, você não usa essa palavra escravo porque ela não existia. Mas a escravidão é uma coisa antiga. Então já existia escravidão na Europa, já existia escravidão na África. Agora a escravidão na Europa, principalmente na Península Ibérica, que interessa quando a gente fala de colonização, a gente tem que entender que essa escravidão existia em grande parte por guerra. Era a guerra da reconquista, ela gerava a escravidão. Um ataque cristão a uma cidade, uma cidadela, um povoado mouro, se fosse vencido pelos cristãos, esses cristãos levavam necessariamente escravos desse povoado, dessa cidade moura, para a cidade cristã. E esse escravo não era para produção, não. Era simplesmente para ter o escravo. É como se fosse ter um carro na garagem. Né? Mais ou menos assim. Era uma questão de prestígio, você ter escravo. Aconteceu o contrário também. Tá? Mouros atacavam cidades cristãs. Venciam, era comum os mouros pegarem cristãos e levarem. Então essa escravidão era uma instituição que durante séculos perdurou dentro da Península Ibérica. Só que no século XV, essa instituição ela entrou em crise. E entrou em crise por quê? Entrou em crise porque a Guerra da Reconquista estava expulsando e eliminando o mouro da península. Então chegou um momento que ela entra em crise. É necessária a substituição. É nesse momento que você começa a introduzir o elemento africano, negro africano, no território ibérico. As primeiras levas eram na década de 30 do século XV, mais ou menos. Mas também com a mesma lógica, tá? Com essa lógica de prestígio, etc. Não uma lógica ainda de produção. A escolha do escravo negro não era algo estranho para o português. O indígena, sim. O indígena é algo estranho que gera debates. Gera debates porque existe uma visão europeia meio romântica em relação ao indígena. Logo no início da colonização. Essa visão europeia ela aparece nos textos do próprio Diário de Colombo, né, de alguns portugueses que chegam aqui, porque era uma visão construída culturalmente sobre a ideia de inocência. A nudez, né, do índio passava a ideia de inocência. Isso é uma construção. Então essa inocência transformava esse índio num igual. Existiam relatos, o Bartolomeu de Las Casas faz relatos de que os indígenas eles eram iguais aos cristãos. Eles não eram dados aos bens materiais, não espancavam seus filhos, e várias qualidades que eles imaginavam serem qualidades dos cristãos, eles atribuíam nos textos aos indígenas, os primeiros encontros, os primeiros momentos.
Então havia uma visão de certa proximidade. O que faltava ao indígena, então? Conhecer Cristo. Então quem teria a função de fazer isso? Os jesuítas, que são constituídos nesse momento da Reforma Protestante com o papel de levar o cristianismo a esses. Então os índios eles passam a ser cristianizáveis. Já o negro há uma questão de estranhamento, principalmente o subsaariano, que era visto como alguém sem alma, porque era adorador de imagens extremamente estranhas ao europeu. Então isso faz com que a ideia do negro ser sem alma lhe dava a condição de ser escravizado. Essa ideia de escravizar o sem alma, isso é antigo, tá? Na cultura grega, por exemplo, Platão já falava disso. Então esses elementos todos, eles ajudam a explicar a naturalidade com que se escraviza o negro e o estranhamento para se escravizar o indígena. O indígena, só existia uma justificativa dada pelos jesuítas para escravizar o indígena, que era a chamada guerra justa. E o que seria a guerra justa? A guerra justa só era justificável em 2 casos. Quando não se respeitasse a dominação do ibérico sobre aquela tribo, então você poderia fazer isso. Para os espanhóis isso era muito jurídico, né? Existia inclusive um documento que deveria ser lido em toda a conquista de um povoado indígena. Era chamado Santo Requerimento, feito por um jurista espanhol chamado Palacios Rúbios. Você fazia uma descrição da história da humanidade e dizia que Deus Cristo, né, tinha vindo ao mundo e deixado com Pedro uma espécie de testamento do mundo inteiro. E que Pedro, na figura do Papa, teria dividido as terras entre portugueses e espanhóis. E que eles estavam, na verdade, tomando posse de algo que teria sido dado pelo próprio Deus. Que se aquele povo indígena aceitasse isso, eles seriam tratados de forma mansa, tranquila. Mas se não aceitasse, seria justificado qualquer ato contra eles. É interessante, eu fico imaginando os indígenas ouvindo eles lerem aqui sem entender nada, né? Mas era uma justificação jurídica que os espanhóis tinham para isso. Então, isso era um elemento. E a outra era não aceitar Cristo. Isso justificava também qualquer tipo de violência contra os indígenas. Fora isso, eles eram cristianizáveis nesse elemento da sociedade. Por isso era muito mais fácil e palatável para o europeu, o ibérico, escravizar o africano. Então nós falamos do elemento cultural. Desse elemento já existia o Instituto da Escravidão do Negro na Península. Falamos também da questão econômica, que era muito importante para Portugal, o tráfico negreiro.